Olá, meu nome é Sara, sou aluna de nutrição da Unirio. Essa é a continuação da nossa série de vídeos sobre as proteínas. Hoje vamos falar sobre o efeito da ação mecânica nos alimentos fonte de proteína. Mas antes, vamos dar uma revisada no assunto? As proteínas fazem parte do grupo de alimentos construtores da pirâmide alimentar. Elas têm várias funções importantes no nosso organismo, como nós já vimos nos outros vídeos, e estão presentes nos seguintes alimentos de origem animal: as carnes, o leite e derivados, e nos ovos, e nos seguintes alimentos de origem vegetal, as leguminosas, como o feijão e a soja, por exemplo. Nos outros vídeos, a gente falou sobre a ação do ácido e do calor nas proteínas. Elas causam um processo chamado desnaturação proteica, onde a estrutura da proteína, que normalmente é toda enrolada e complexa, passa a ter algumas ligações quebradas e se torna linear. Então hoje vamos falar sobre a ação da força mecânica nas proteínas. A força mecânica é qualquer tipo de força física que pode ser feita, como por exemplo bater ou amassar algum alimento. Se você perguntar para sua mãe ou algum adulto, ele provavelmente vai te dizer que dar algumas batidinhas na carne faz ela ficar mais macia. Mas será que isso é verdade? E por que isso acontece? Vamos fazer a nossa dinâmica para entender um pouco mais. Nós vamos usar dois alimentos fonte de proteína para testar. Um de origem animal, que é a carne, e outro de origem vegetal, que é a proteína texturizada de soja, ou carne de soja. Aqui para o vídeo eu vou usar a carne de frango, mas você pode testar com a de boi também. Antes de tudo, lave bem as mãos para não contaminar a carne e você poder utilizar ela depois. Pegue 2 pedaços da carne e separe um deles. No outro, você vai dar leves batidas, com um batedor de alho como a que eu estou usando, por exemplo. Fique batendo por mais ou menos 1 minuto. Agora pegue o outro pedaço que você separou antes e sinta a textura dos dois. Tente sentir se tem alguma diferença entre eles. Eu percebi que o pedaço que eu dei aquelas batidinhas está mais macio, mais mole do que o outro. E você também percebeu isso? Antes da gente estudar o porquê disso acontecer, vamos ver se acontece a mesma coisa com a carne de soja, um alimento vegetal. Como ela é seca, você vai pegar uma porção e vai deixar de molho para ela hidratar por uns 5 minutos. Depois, separe essa porção em 2 partes. Uma delas você vai pegar e vai bater da mesma forma que a gente fez com a carne. Dê leves batidas por cerca de 1 minuto. Depois, tenta sentir a textura dessa porção e comparar com a outra, a que a gente não bateu. Você sentiu alguma diferença entre elas? Aconteceu a mesma coisa que a gente viu na carne animal. A porção que a gente bateu, que deu as batidinhas, ficou mais macia, ficou mais mole do que a outra, certo? Mesmo sendo 2 produtos diferentes, os 2 são fonte de proteínas. E as proteínas têm a mesma resposta para essa força mecânica que é bater. O que acontece com elas é a desnaturação proteica. Você lembra o que é isso? Na estrutura da proteína, os aminoácidos estão ligados um ao outro. E essa estrutura também se enrola toda igual a um novelo de lã. Na desnaturação proteica, as ligações que faziam essa proteína ficar toda enrolada se quebram e ela fica linear. A gente viu que dessa vez o que fez isso acontecer foi a força mecânica, mas também já sabemos que uma substância ácida e o calor também causam isso, como a gente viu nos vídeos passados. No caso da carne e da proteína de soja, essa desnaturação que vimos com a ação física faz com que esses alimentos fiquem mais macios, o que é bom e desejável na hora de comer. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até o próximo.